Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 20 do primeiro livro de Crônicas, mas, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele entrega para muitas outras pessoas também. Também quero aproveitar aqui para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você e para toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente, para o nosso estudo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 20, tem apenas 8 versículos, é bem curtinho. Na primavera seguinte, aqui na verdade é uma continuação do capítulo anterior, no sentido literal. Na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Aqui é que está a grande intenção, a grande sacada desse texto. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Por que Davi ficou em Jerusalém e o seu exército e o seu líder Joabe e todo o seu exército foi à guerra? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou e deixou em ruínas. Davi, depois de um tempo, Davi foi para a batalha, tirou a coroa da cabeça de Milcom, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada à cabeça de Davi, e ele levou uma grande quantidade de bens da cidade. E levou também os seus habitantes, designando-lhe trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. E houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Russate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate, o gigante Golias que Davi tinha matado anteriormente, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, mais um gigante, em que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. O texto é bem curtinho, vamos à interpretação do texto, tá bom? Esse capítulo aqui vai destacar a soberania de Deus sobre as nações e a fidelidade de Davi em expandir o seu território, o território de Israel, tá? Então aqui, esse texto ele vai se dividir em duas partes principais. Primeiro são os primeiros versículos ali, que vai falar sobre a conquista de Rabá, que está do verso 1 ao 3, tá bom? Então Joabe, o comandante do exército de Davi, lidera uma guerra contra os amonitas, enquanto Davi permanece em Jerusalém. Lembra que eu falei na leitura, que Davi ele fica em Jerusalém? Era para a gente ter atenção àquela parte do texto. Rabá, a capital dos amonitas, é conquistada. Davi então recebe a coroa do rei inimigo como um símbolo de vitória. Os amonitas sobreviventes são submetidos a trabalho forçado, escravizados. A conquista de Rabá vai demonstrar o cumprimento do juízo divino contra os amonitas, que haviam insultado Israel, conforme citado lá em 2 Samuel capítulo 10. A ausência de Davi na batalha pode ser um prenúncio da vulnerabilidade de Davi, como nós enxergamos lá no livro de 2 Samuel, por volta do capítulo 11, quando ele cai em pecado com Batseba, enquanto os seus soldados estavam em guerra. Então, quando eu disse, aqui está a grande sacada, ali na verdade era um prenúncio do que iria acontecer da queda de Davi. Era para Davi estar na guerra e não em Jerusalém. Davi deixou de fazer o que Deus chamou ele para fazer e foi quando ele caiu em pecado, que nós vamos estudar um pouquinho mais daqui a pouco. A segunda parte fala acerca das guerras contra os filisteus e os gigantes, do verso 4 ao verso 8. Israel ele enfrenta os filisteus em várias batalhas. Gigantes, descendentes de Rafá, como Sipai e Lami, irmão de Golias, são derrotados pelos guerreiros de Davi. Um gigante de 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés desafia Israel, mas é morto por Jonatas. Jonatas era um sobrinho de Davi, um parente de Davi. A derrota dos gigantes reafirma que o poder de Deus supera qualquer adversário, independente de tamanho ou força. A vitória de guerreiros diferentes mostra que Deus levanta gerações e líderes para continuar o seu propósito. Então Davi havia vencido Golias anteriormente e agora um sobrinho de Davi está vencendo um outro gigante ali, parente de Golias, tá, gente? Bom, então o texto aqui
a interpretação é essa, vamos para a prática. O que mais me chama a atenção aqui nesse texto foi o fato de Davi ter ficado em Jerusalém enquanto os guerreiros estavam no campo de batalha. É isso mesmo. Davi era um guerreiro nato, um homem segundo o coração de Deus. Aqui em 1 Crônicas capítulo 20, a gente vê um detalhe que pode até parecer insignificante à primeira vista, né, que foi o fato dele ter ficado em Jerusalém enquanto o seu exército lutava, e essa escolha que parecia confortável e estratégica abriu uma brecha que mais tarde seria a grande queda de Davi com Batseba. Ele se afastou do propósito, caiu em pecado e trouxe desgraça sobre a sua casa e sobre a sua família. Ou seja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando se afasta do seu propósito, cai em pecado, cai em desgraça, não consegue mais voltar para o centro da vontade de Deus. E a gente vê aqui Davi decidindo ficar em Jerusalém, algo que parecia no primeiro momento confortável, talvez uma visão estratégica, vocês vão lá, vencem as batalhas e eu vou só para ser coroado, mas foi justamente nesse momento que ele deixa o propósito dele de lado. Ele foi chamado para ser um guerreiro, um homem de guerra, um conquistador, um homem para conquistar, para vencer, né, para trazer paz para Israel, e ele decide ficar descansando, ao invés de cumprir o propósito dele. Isso aqui é muito pra gente, quando a gente deixa de lutar as batalhas que Deus nos chamou para enfrentar, nós corremos o risco de perder o foco. É isso aí. Quando a gente começa a ficar, sabe, no ministério mesmo. Eu sou pastor, eu vejo muita gente no ministério, às vezes de gracinha. Começa servindo, tá bem, tá alegre, tá feliz. Daqui a pouco já fica de carinha amarrada, já fica de biquinho, já não quer mais isso, já não concorda mais com aquilo, já não tá bem, tá feliz, tá contente, tá crescendo, tá desenvolvendo. Aí do nada deixa de lutar a batalha que Deus chamou para lutar. E aí o que acontece? Corre o risco de perder o foco e perde o foco. Davi estava no auge do seu reinado. Já tinha conquistado muitas vitórias. E foi justamente nesse momento que ele relaxou, que eu chamo de acomodação espiritual. E essa acomodação espiritual é um grande perigo na vida do cristão. Quantas vezes nós nos afastamos da oração, por exemplo? Porque a gente não tá bem, hoje eu não tô bem para orar. Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus, né? Já fiz muito. Essa acomodação nos torna vulneráveis ao pecado e à distração. A Bíblia nos ensina que a fé não pode ser estática, nós precisamos estar em constante movimento no propósito de Deus. Davi estava acostumado a buscar a direção de Deus antes das batalhas, mas aqui ele simplesmente confiou em Joabe. Vai lá, Joabe, resolve o problema, e se retirou da linha de frente. Essa ausência enfraquece a sua percepção espiritual, e aqui fica claro que quando nós nos ausentamos, nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Se pararmos de buscar a Deus diariamente, nossa sensibilidade espiritual diminui. O que antes incomodava, o pecado, a frieza espiritual, agora não incomoda mais, parece ser normal. Quando a gente se afasta do propósito, nós acabamos perdendo a visão daquilo que Deus tem para nós. O chamado de Deus é um lugar de proteção. O campo de batalha parecia ser um lugar arriscado para Davi, mas era onde Davi deveria estar. Quando ele sai do centro do propósito dele, ele cai. O centro da vontade de Deus sempre será o lugar mais seguro para nós, mesmo que envolva desafios. Davi achou que estava num lugar seguro. Talvez para ser preservado, Davi já tinha vencido grandes batalhas, talvez os seus liderados, fica aqui, a gente vai lá, vence a batalha, na hora que for só para finalizar o combate, você vem, é uma maneira de preservar, né? O rei não pode morrer. Gente, o chamado dele era para estar na batalha. Aí acaba se envolvendo ali, né, ouvindo coisas e ficando vulnerável no lugar onde era confortável. É justamente nessa zona de conforto que Davi cai. Foi nessa zona de conforto, no seu palácio, que ele vai olhar numa sacada e encontra uma mulher bonita tomando banho e resolve mandar um dos seus súditos buscar essa mulher para que ele tenha uma noite com aquela mulher, se relacione com aquela mulher. E depois, aquela questão que era num primeiro momento adultério, porque era uma mulher casada, se torna num assassinato, porque para tentar corrigir um erro, ele vai fazer um outro erro, vai cometer um outro erro, um outro pecado. E aí vem a sentença de Deus sobre a vida de Davi, que a espada jamais se afastaria da casa dele. Olha só, gente, que interessante. Eu costumo dizer muito isso como pastor. Se você está no centro da vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, permaneça fiel até o fim.
Permaneça fiel até o fim. Não pare, não desista, não saia do centro da vontade de Deus. Não largue o seu propósito de vida por nada. Mesmo que você ache que muitas vezes o seu propósito é arriscado demais, porque para muitas pessoas é cansativo, é isso, é aquilo, né? E acabam deixando o propósito e vai para a zona de conforto. E é na zona de conforto que o propósito perde todo o sentido. Muitas vezes nós queremos evitar batalhas porque elas parecem difíceis, não é mesmo? Mas o grande perigo aqui, o maior perigo está em nos afastarmos do que Deus quer para nós. Davi estava distante do que Deus queria para ele. Davi foi chamado para ser um guerreiro. Eu não sei se você lembra, mas a primeira batalha de Davi foi contra o gigante filisteu. Enquanto todo mundo estava morrendo de medo de Golias, ele cheio de Deus, ele diz: quem é esse gigante incircunciso, desafiando o exército do rei, do Deus vivo? Então ele cheio de Deus ali, ele está no meio da batalha, foi onde tudo começou, foi na batalha. E ao invés de ele estar na batalha, ele está na zona de conforto, está no palácio, enquanto os guerreiros estão guerreando. Ele está deixando de cumprir o propósito dele. O lugar mais perigoso para um cristão não é a luta espiritual, é a zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto. Eu quero repetir isso aqui. O lugar mais perigoso para a vida de um cristão não é a batalha espiritual, é a zona de conforto. Ocupe o seu lugar na batalha em nome de Jesus. Não se distraia com o conforto quando Deus te chamou para guerrear. Eu vou repetir, você precisa entender isso aqui, em nome de Jesus. Deixa eu ser pastor na sua vida. Não se distraia com conforto quando Deus tem um chamado para você guerrear. Mantenha a sua vida de oração e de compromisso com a palavra. E lembre-se, em nome de Jesus, a ausência do propósito de Deus sempre abre espaço para quedas. A ausência do propósito de Deus sempre abre espaço para quedas. Eu tenho visto e experimentado, vivido algumas experiências, e todas as pessoas que se ausentam do propósito de Deus abrem espaço para quedas. Vigia em nome de Jesus. Mantenha sua vida de oração, mantenha sua vida de compromisso com a palavra. Não se distraia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje a lição foi uma lição bem pastoral para a sua vida, tá? Em nome de Jesus. E o sentido de tudo isso é cuidado com as distrações. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. Agora eu quero te chamar para agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar se você não fez isso ainda, tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar tudo. Eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do livro de 1 Crônicas no Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã às 7h40. Abraço!